A gente sabe que para manter a mente jovem a gente precisa estar sempre aprendendo algo novo, estudando, enfim, exercitando o cérebro para fortalecer a nossa mente. Você sabia que os exercícios físicos também ajudam a nos manter mais jovens a partir das substâncias que são liberadas com a sua prática? Eu sou a Cris Prado, psicóloga clínica, e te convido a ficar aqui nesse vídeo de hoje porque eu vou falar a respeito de uma das atividades físicas mais conhecidas no Brasil, a arte suave, popularmente conhecida como jiu-jitsu. Para isso, eu terei a colaboração do mestre Michel Baggio, 4º grau na faixa preta. Pode entrar, mestre. Seja bem-vindo ao meu canal. Olá. Olá. Pode se apresentar para a galera. Eu sou o professor Michel Baggio, pratico artes marciais desde os 10 anos de idade. No jiu-jitsu eu comecei em 95, estou até hoje como professor titular desde 2002, aqui em Guarulhos, na Academia Aquasport, e recentemente, nos últimos 3 anos, aqui na Academia Fight House. Acho que eu já dei aula para mais de 800 pessoas, já formei 40 faixas pretas e assim vai. Galera, eu quero puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, como sempre, e quero começar essa entrevista perguntando sobre o jiu-jitsu voltado para a mulher. Se o jiu-jitsu é realmente para todos, se as mulheres te mostram que tem um pouco de receio por ser um esporte de contato, a questão, se elas trazem a dúvida, poxa, será que porque eu vou ter o contato direto com essas pessoas vai ter respeito, eu vou lutar com homens, tem turma só de mulher, enfim, são algumas questões que englobam um pouquinho esse universo feminino no jiu-jitsu. Bom, o contato físico é 100%, não tem como, é uma luta de agarrar, de derrubar, etc., de mobilizações. Porém, acho que a maior barreira é essa um pouco do preconceito desse contato físico, né? As mulheres têm vergonha de treinar com homem, só que a aula é mista. São poucas as academias que hoje em dia têm uma aula exclusiva feminina. Eu, por exemplo, não tenho. As minhas alunas treinam com os homens, tudo junto, no maior respeito. Acho que na primeira aula, tanto o homem quanto a mulher já vê como que funciona o sistema, então tem muito respeito de um com o outro. Eu falo até que na aula colocou o kimono, é todo mundo igual. É todo mundo igual. Não importa a classe social, não importa o sexo, não importa a cor, não importa o tamanho, é todo mundo igual. Então o aluno já é condicionado no começo a ter esse respeito, tratar todo mundo igual com respeito, né? Tá. Respeitando os limites de cada um e tal. Só que a mulherada ainda é uma fatia do bolo muito pequena no tatame. E é triste isso, porque é um excelente esporte que ajuda no controle do peso, ajuda a perder peso, ajuda a acalmar essas pessoas mais tensas, que eu acho que é um pouco da sua parte aí, pessoa muito estressada. Às vezes a pessoa tem um monte de problema no trabalho, em casa, filho, marido, conta para pagar, e aí elas saem da aula falando, pô, deu para desestressar, deu para liberar a partir daquele exercício que ela faz e da concentração, né? As poucas mulheres que eu tenho na minha aula, no meu tatame, acho que são 6, se eu não me engano, todas elas treinam praticamente o jiu-jitsu para isso. Todas são mães, todas são casadas, ou namorado, ou noivo, não importa. Tem filhos e é o momento delas, para te falar a verdade, é o momento delas, que elas vão ali para suar, para fazer força, para bater em alguém, entre aspas. Não pode bater no marido, às vezes está nervosa, não pode bater no marido ou no chefe, mas lá no treino ela pode bater nos colegas. Acho que eu vou fazer jiu-jitsu. Nossa, lá no treino elas podem bater nos coleguinhas. Então é muito legal essa interação. Todas as minhas alunas, elas praticamente treinam para isso mesmo. E o benefício desse treino, quando você vai pensando nessa parte de relaxar a mente, eu estou muito estressado, eu estou muito nervosa, só que paralelo a isso tem o condicionamento físico, que a arte marcial proporciona. Então ajuda a pessoa a emagrecer, enrijecer a musculatura, ganhar um pouco mais de resistência, ter um pouco mais de força, porque às vezes a pessoa não aguenta nem o peso do próprio corpo. E lá no jiu-jitsu, com o treinamento, o condicionamento físico vai ajudar a melhorar isso. E eu tenho meninas, inclusive, que os pais levaram para fazer o jiu-jitsu porque a menina é uma pessoa muito inibida, muito tímida, interação social praticamente
era zero na escola, ou mesmo familiar, pior ainda, né? Familiar, tem vergonha da própria família, tem timidez com a família. Aquele ambiente do jiu-jitsu, a aula se torna uma coisa tão, não digo íntima, mas tão legal assim, a amizade, o grupo que se forma ali, que a pessoa começa a se soltar com as brincadeiras, com os treinos. Você imagina uma menina de, sei lá, 13, 14 anos, treinando ali com um monte de gente, lutando com um monte de cara, batendo, interagindo. Então ela começa, eu não sei o que acontece na cabeça, você que é psicóloga vai explicar, o que acontece na cabeça, que a pessoa começa a se soltar. Eu vivo isso hoje com uma menina na aula, inclusive, e começa a conversar, começa a falar, a gente faz uma brincadeira às vezes, ó, para todo mundo que fulana vai falar agora. Legal. E ela não vai falar nada, mas ela já começa a rir, já começa a falar. Tá se soltando. Na primeira aula eu costumo fazer sempre uma coisa até para autoestima, isso já aconteceu comigo várias vezes nos últimos 18 anos dando aula. Normalmente os pais levam a pessoa para treinar, o adolescente, a criança, a menina, por causa da timidez, da interação social, porque sofre bullying às vezes. A arte marcial é uma ferramenta que muda a postura da criança. E aí chegar lá, a criança está sempre olhando para o chão. A pessoa está sempre assim, o pai fala tudo, o pai fala o nome, o pai fala a idade. Eu, como professor, que já estou acostumado com essa situação, falo: peraí pai, para um pouquinho, quero conversar com fulano. Vai, o José, quero conversar. Como que é seu nome? Ah, é José. Pô, prazer. Quantos anos você tem? Ah, que legal. Já fez alguma aula de jiu-jitsu? Não, então vem aqui. Sabe defender uma gravata? Sabe defender um tapa no rosto e não sei o que? Aí começo a interagir. Na primeira aula já tem que fazer a criança se soltar e se apresentar. E eu já falo: ó, para de olhar para o chão, levanta esse queixo aí, olha para mim aqui para a gente conversar. Que legal. Não sei se psicologicamente isso é bom, mas até hoje deu resultado, porque eu tenho um aluno que começou com 10, 12, 15 anos e estão comigo há no mínimo 10 anos treinando. Eu falei até no vídeo passado a respeito da amizade, que como é importante para que a criança consiga sair do núcleo familiar, né, que é mais protegido, para viver em sociedade a partir do vínculo de amigos mesmo. E se na escola não conseguiu, se em algum curso extracurricular a criança continua reprimida, por que não tentar um esporte que seja um esporte de contato, mas que tenha essa característica de unir um grupo, de que a mesma galera, a galera do jiu-jitsu. E eu quero até já aproveitar puxando um pouquinho para isso. Fala a questão da luta, bateu em alguém, não sei o que. Teve uma época que tinha coisa dos pit boys, é isso? Queria que falasse um pouquinho para desmistificar. Não é um esporte, é um esporte de contato, mas é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver como vale tudo. Eu acho que tem gente que associa um pouco o jiu-jitsu a vale tudo. Não tem nada a ver. Não, né? A gente tem que voltar um pouquinho, final da década de 80, década de 90. Eu nem treinava jiu-jitsu ainda, mas por ser um praticante, eu comecei a procurar estudar isso lá no passado. E através do meu professor também, que foi uma pessoa que começou a treinar jiu-jitsu em 86. Só praticava jiu-jitsu quem queria lutar, quem queria competir, quem queria brigar. Então tinha muito essa coisa no Rio de Janeiro, a rivalidade, uma academia contra a outra, a modalidade jiu-jitsu contra a modalidade luta livre, e trouxeram isso para São Paulo. E aí se criaram os famosos pit boys, né? Que podia trombar na rua, que brigava, na balada brigava, no barzinho. Mas era um grupo pequeno que treinava para dar porrada, para lutar mesmo, para competir. Naquela época, acho que jamais um pai ia botar uma criança inibida, tímida, para fazer uma aula de jiu-jitsu. Não ia. Graças a Deus, e com um trabalho sério e profissional dos professores de hoje, isso mudou. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender: jiu-jitsu é um esporte. É um esporte de luta, mas que tem muita regra, não é muita regra. Não pode fazer um monte de coisa, não pode, simplesmente não pode. Se a pessoa entra aqui para treinar com algumas malcriações, digamos assim, ou falta de educação, aqui vai educar. E aí daqui ela vai levar para a rua, porque não pode fazer um monte de coisa, não vai poder falar palavrão, não pode andar descalço fora da academia, não pode entrar e sair do tatame sem pedir. Isso os pais devem adorar, né? Que alguém põe regra. Às vezes o pai não consegue impor limites e vai lá, a partir da aula de jiu-jitsu, a pessoa começa a entender o que são regras, né? Quando um pai senta para assistir uma aula ali e fica vendo, já teve pai que falou para mim: é outra criança?
É outra criança que eu trouxe aqui e essa que está aí dentro, não é possível. Isso já aconteceu várias vezes. Então, voltando lá, hoje a gente conseguiu mudar e mostrar os benefícios do esporte, que a gente não mostrava o benefício do esporte, só mostrava o que ele era capaz de proporcionar ao praticante fazer. Então, porque qual que era a imagem que tinha? Se eu treinar aquilo ali, eu posso agredir bem uma pessoa, eu posso me defender, só que não mostrava esse lado da defesa pessoal, só mostrava o lado da agressão. Hoje a gente mudou isso completamente, e uma coisa que os professores conseguiram introduzir nas aulas e explicar melhor é que é uma atividade física, como qualquer outra. Correr, nadar, pedalar, remar, não importa. Então, primeiro o aluno ele não busca mais pensando na agressão. Vou sair batendo em todo mundo na rua. Não, ele busca pensando na qualidade de vida física e mental. Então foi uma luta dura. Estou falando de década de 90, a gente está em 2020. Olha quanto tempo para que as pessoas enxergassem o jiu-jitsu. Hoje, as academias que são especializadas em crianças estão cheias de gente. Fora do Brasil, Estados Unidos, Arábia Saudita é o maior exemplo disso. Todas as escolas têm jiu-jitsu, tem mais de 1.200 crianças treinando jiu-jitsu todo dia numa escola. Legal. Então mudou muito isso aí, não tem mais essa, para brigar, não é para brigar, é para ter saúde, é para aprender a se defender, a parte de defesa pessoal, é para melhorar o seu ânimo, a sua autoestima. Então mudou muito isso. Então as pessoas era muito vinculado o jiu-jitsu com o MMA, que é uma competição de vale tudo. Por que é vinculado? Porque o praticante do jiu-jitsu normalmente era o cara que migrava para lutar MMA. Então quando a pessoa via aquilo na grande mídia, meu filho não vai fazer isso aí não, você é louco. Não, hoje eles entendem que é completamente diferente. E olha, vou falar, tem muita regra, galera. A pessoa que entrar para treinar, criança, adulto, homem, mulher, tem muita regra para se respeitar dentro de um tatame. E a pessoa sai daqui diferente. Ela começa a levar esses valores para a rua. Principalmente respeito, educação e tolerância. Eu sou exemplo disso. Eu era nervosinho, não sou mais, sou bem mais tolerante do que eu era no passado, lá atrás, quando eu era adolescente. Continuando um pouquinho aqui ainda no assunto das crianças, adolescentes, autoestima, bullying, como é que você vê o jiu-jitsu auxiliando essas pessoas? Você tem algum exemplo, sem citar nomes, claro, que você possa dizer que você viu uma evolução assim incrível de uma criança reprimida que sofria e que agora ela consegue ter domínio da sua visão, da sua imagem diante da sociedade? Eu tenho tantos exemplos que hoje em dia na verdade são adultos já, né? Que começaram a treinar com 15 anos, 10 anos e hoje estão com 20, 25, 30. Mas eu tenho exemplo recente também de aluno que o pai já meio que agoniado de tanto a criança sofrer bullying, ficar muito triste, deprimida e tal, a ponto de não querer ir para a escola. Normalmente essas coisas acontecem muito na escola. E vou botar você, olha a ideia do pai, vou botar você para fazer uma luta para você bater nesses moleques aí que estão te zoando. Então chegou lá com essa ideia e já mudou completamente. Eu fiz aquilo que eu falei no começo da conversa, do menino primeiro levantar a cabeça, ter uma postura diferente. Ele começou a treinar o jiu-jitsu, ele começou a aprender defesa pessoal, então ele já começou a aprender a afastar determinada atitude, aquela atitude de brincar, de dar um tapa na cabeça, de todo dia dar um tapa na cabeça do moleque, porque ele sempre deixou aquilo acontecer, então ele já sabe manter uma distância, não gosto dessa brincadeira. O fato dele começar a treinar arte marcial, primeiro muda a postura dele, e essa postura ele vai levá-la para fora. Os coleguinhas já começam a saber que ele é um praticante de determinada modalidade. Aqui a gente está falando de jiu-jitsu, que é a minha especialidade, pode ser boxe, karatê, taekwondo, não importa. Só de as pessoas saberem que ele é um praticante, sempre vai ficar aquele receio. Se eu zoar com esse menino aí, ele me pegar. Entendeu? Então já começa a mudar só pela postura. É a postura que ele vai começar a ter no dia a dia. É uma camiseta do time que ele está usando, da equipe. É uma medalhinha que posteriormente ele ganha num campeonato, que muita gente gosta de ir num campeonato. E aí aquele menino que sofria bullying, que era zoado por todo mundo,
é aquele menino que eles vão falar, o moleque ganhou um campeonatinho ali de jiu-jitsu, que legal, como é que é? Então aquele que zoava ele passa a respeitar ele porque a atitude dele mudou. Se a atitude dele não mudasse, ele ia ser zoado sempre. E esse negócio da postura eu pego muito durante as aulas, mas muito. São coisas tão simples, assim, gatilhos tão simples. Às vezes a pessoa não fala, ela já vem com esse monte de problema e ela não fala. Então na aula eu gosto de fazer todo mundo contar. Vamos fazer polichinelo, um exemplo, cada um conta 20. Eu não sei se vocês já viram isso, já passaram por isso. Igual quando o professor pergunta na escola e você está sentado lá atrás com medo que ele pergunta. Quando tá chegando na vez do bicho, ele já tá suando mais que todo mundo. Mais nada. Não consegue nem contar de 1 a 20. Mas ele conta, ele sabe que ele tem que fazer aquilo, então ele começa a superar. Aí eu falo, todo mundo quer ouvir sua voz, José, vai José, cadê sua voz? Conta alto aí, ninguém tá ouvindo, não sei o quê. Legal. E aí, isso vai com o tempo mudando a postura da criança ou do adolescente. Então esse aluno hoje que eu tenho recentemente, ele já está comigo treinando há 3 anos, perdeu peso, mudou a postura, que era assim, agora é assim, esticou de altura, ganhou um campeonatinho outro, ou pegou uma medalhinha num campeonato outro, é visto completamente diferente, com outros olhos, pelas pessoas que praticavam bullying. E vou além. Ele já chegou a levar colegas, na verdade não eram colegas, né? Eram pessoas que estavam zoando porque ele era uma vítima passiva. E aí, para fazer uma aula, olha como a coisa mudou. Sim, o status, né, da pessoa. Eu não sei, não é que ele virou um ídolo, mas ele acabou virando uma referência. Olha que legal ele faz, não sei o quê. Até namoradinha já tá arrumando. Que legal. Desenvolve, tá preparando ele para a vida mesmo, né? Para o mundo aí, que é tão desafiador. Pensando no jiu-jitsu agora, nessa questão do controle emocional, para quando a gente está com muita raiva, vontade de bater em todo mundo, para aquelas pessoas muito encrenqueiras, como eu já conheci um tempo atrás, um amigo meu que toda segunda-feira contava para mim que tinha brigado num campo de futebol. E aí na época eu falei, por que você não vai procurar uma arte marcial? Até sugeri o jiu-jitsu, ele foi e hoje em dia ele é faixa preta. Fala pra gente um pouquinho disso, como é que funciona isso, como é que a pessoa chega e é tão explosiva, vai para um esporte de contato e ao mesmo tempo ela se acalma. Então, primeiro que quando a pessoa vem participar das aulas, do treino, pode ser o mais nervoso possível, intolerante ao extremo. Lembra que eu falei, quando chega aqui no tatame e bota o kimono, primeiro que é todo mundo igual, segundo tem uma hierarquia, tem um mestre ali na frente puxando o treino, o professor, e eu como fui uma época militar tudo, eu sempre prezo isso para os alunos, você está chegando aqui funciona assim, 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 tem uma hierarquia que ela enverga, mas ela nunca quebra. Então ele já, não importa aqui eu não posso botar as asinhas de fora. Não é doutor, não é mestre, aqui já era, zerou, né? Não, tem gente de todo tipo na academia. Então aí ele já começa a entender que ele não pode pôr as asinhas de fora. E isso obriga ele a começar a ter um controle dessa explosividade, dessa agressividade. Então tem aluno que realmente já veio assim, tanto adulto quanto está saindo da adolescência para a vida adulta, muito baladeiro, muito briguento e tal, que mudou isso completamente. Ele começa a respeitar o próximo, ele começa a entender que aquela ferramenta, o jiu-jitsu, ela pode machucar e muito, então ele vai usar aquilo numa extrema necessidade de defesa pessoal, mesmo porque você treina situações de que você antecipa uma certa situação de agressividade e tudo, então você já não participa daquilo. Então realmente as pessoas mudam com o tempo, e não é muito tempo não, é coisa de 6 meses, 1 ano, a cabeça da pessoa já está diferente. Ela passa a ter um controle emocional absurdo, tanto da explosividade ali, da agressividade, e é o que acontece aqui dentro normalmente leva lá para a rua. Isso que é o legal de qualquer arte marcial, ele leva lá para a rua. A gente consegue com o tempo fazer com que o aluno transmita isso até lá para fora, no meio dele, no trabalho dele,
na família, etc. E a gente sabe que o controle emocional está muito vinculado, até no consultório, quando a gente tem uma pessoa muito ansiosa, você tem que aprender a respirar, né? Eu percebo que na prática do jiu-jitsu tem essa coisa da respiração, né? Tem. Você tem que controlar seu corpo, você está no momento da luta, ou você está mais ansioso. Posso até dar um exemplo. Né? Um atleta de 70 quilos lutando com um atleta de 120 quilos, um exemplo. 50 quilos a mais. Se você não tiver um controle respiratório e da ansiedade naquela situação, naquele momento, você já vai perder a luta ali, você já vai pedir para parar, sem estar acontecendo nada. Por quê? Você ficou apavorado, você ficou ansioso, tenso, sua respiração ficou ofegante, deu falta de ar, tudo, e você poderia sair dali. O treinamento, na verdade, a pessoa passa por um estresse no treino, de treinar com todo mundo e de sofrer essas situações. Então você imagina, você ficar 6, 7, 10 minutos com um cara 50 quilos mais pesado, fazendo força, e você ter que controlar aquilo, isso vai fazendo um trabalho mental e respiratório que você vai adquirindo esse controle. E é esse controle que você falou da atenção, que a pessoa vai acabar lá no serviço, tudo. Pô, ela está acostumada com aquilo ali mentalmente, porque ela passa aquilo no tatame todo dia. Não sei se indiretamente ou diretamente, ela começa a usar esse controle no dia a dia lá fora, entendeu? Isso aí eu vejo muito, muita gente me relata isso, porque eu tenho alunos médicos, advogados, veterinário, dentista, engenheiro, empresário, muito policial, então várias profissões assim que geram um estresse absurdo, e essas pessoas através do jiu-jitsu têm mais um autocontrole do que tinha antigamente, entendeu? E essa questão que eu acho legal do jiu-jitsu, do pouco que eu sei, a questão a respeito do jiu-jitsu, de você tem um peso muito menor que outra pessoa, e dentro do jiu-jitsu isso não é limitação, isso realmente não te impede de lutar e até de ganhar essa luta, né? Como que é isso? Quando o jiu-jitsu foi apresentado, foi desenvolvido, depois que o mestre Carlos Gracie aprendeu com o japonês Mitsui Maeda, o Konde Koma, que foi um imigrante japonês, aluno do Jigoro Kano. O Jigoro Kano é o criador do judô. Eles entenderam que aquela modalidade ali, aquela luta, ela poderia ajudar uma pessoa mais fraca a se defender de um agressor mais forte. E realmente é verdade. Com o passar dos anos, o mestre Carlos Gracie, com o irmão dele, o Hélio Gracie, que foi o verdadeiro desmistificador do jiu-jitsu, que desenvolveu realmente a parte de alavanca, etc., a partir daquele pouco que eles aprenderam com o japonês. Ele realmente desenvolveu situações técnicas que uma pessoa mais fraca, mais leve, poderia lutar com uma mais forte, mais pesada e ganhar. Tanto é que naquela época lá atrás, década de 50, 60, ele se propunha a desafiar os mais pesados, um lutador de boxe, lutador de luta livre, lutador de judô, pesando 62 quilos, lutava com pessoas de 100 quilos. Isso é possível nos dias de hoje, com essa evolução técnica absurda, evolução de... Toda semana tem uma técnica nova, toda semana alguma coisa acontece. E evolução física, da condição física, tudo que envolve hoje em dia o treinamento físico, é possível? É possível dentro de uma situação de defesa pessoal. O que seria isso? Você é uma mulher que não faz musculação, não faz nada, mas faz jiu-jitsu, e vai sofrer uma agressão de um homem ou de uma outra mulher, você vai saber se defender, você vai ter recurso para saber se defender da determinada agressão, que não vai envolver muito peso e força, vai envolver sim técnica, como se posicionar, como se posturar, como antecipar que aquela agressão aconteça. Claro que se for numa situação esportiva, que é o caminho, infelizmente, que o jiu-jitsu está indo, só esportiva, ela é bom para divulgar, mas está perdendo um pouco da filosofia do que realmente é o jiu-jitsu. Aí não tem como, você pega dois praticantes do mesmo nível técnico, um de 100 quilos e um de 60, é muito difícil de 60 ganhar de 100 quilos, porque os dois treinam, os dois têm o mesmo nível técnico. Por isso que tem peso, uma competição tem peso, cada um luta no seu peso e na sua faixa. Mas na vida real, assim, não existe isso, né? Foi feito para isso, foi desenvolvido através do mestre Hélio Gracie para isso, para que te dê condição de se defender de uma agressão, não importa contra quem, entendeu? Uma porção de alavancas, de torções, de estrangulamento, de queda,
de situações que vá dar essa condição para a pessoa se defender. E pra gente encerrar aqui hoje, eu quero pedir para vocês, por favor, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, clica no sininho, deixem aí os comentários, o que vocês acharam. Se vocês tiverem dúvida, vai ter o nosso contato no descritivo do vídeo. E por favor, compartilha se vocês acham que é um assunto legal, que vai beneficiar outras pessoas, compartilha esse vídeo, vai me ajudar bastante. Para terminar, mestre, eu gostaria que você falasse pra gente o que você espera do futuro do jiu-jitsu, se você espera que ele realmente, finalmente entre para as Olimpíadas ou que ele seja difundido nas escolas. Só para encerrar mesmo, pode dar sua opinião aqui pra gente? Claro. Em relação à Olimpíada, eu já tenho uma opinião bem informada. Não quero que vire um esporte olímpico, eu não acho necessário. Porque quando vira um esporte olímpico, bota tanta regra no sentido técnico da modalidade que vai se perder muita coisa. Já se perdeu por ser um esporte que cresceu, ele cresceu tanto na massa que tem muita competição, então muita competição, muita luta baseada na regra ali da competição, do que a cartilha da confederação dita você vai usar na competição. Não é a realidade da situação real da rua, etc. Claro que a pessoa sabe se defender, se proteger, mas perdeu um pouco, são poucas as academias que tem uma turma que treina defesa pessoal, que você vai pegar uma turma de meia dúzia de pessoas e você não vai nem falar de regra de competição, você vai dar só defesa pessoal, são pouquíssimas, quase zero. E então acho que se for para a Olimpíada, como aconteceu com outras modalidades de luta, e o pessoal sabe do que eu estou falando, o pessoal do taekwondo, o pessoal do karatê, mudou muita coisa, assim. Teve modalidade que eu vejo hoje, pelo menos nacionalmente aqui no Brasil, que espantou o praticante, espantou o aluno, perdeu a graça. Sim. Entendeu? Até como modalidade, como condicionamento físico, como saúde e bem-estar, a pessoa não tem vontade de ir lá fazer aula. Eu não acho legal, na minha opinião. Escola, 100%, 1000% tinha que estar em todas as escolas. Eu fico triste que é um esporte que praticamente foi adaptado e desenvolvido e evoluído no Brasil, e o mundo todo lá fora tem jiu-jitsu nas escolas. Os caras vêm aqui contratar o professor brasileiro para dar aula lá no país dele. Por que que aqui não tem nas escolas públicas, municipais e estaduais? Aí já envolve outros assuntos, política, a gente sabe como é que é o Brasil, mas já era para ter anos-luz. Você pega uma cidade lá, você pega que nem Abu Dhabi, na Arábia Saudita, todas as escolas têm jiu-jitsu na educação física. Joga bola, joga vôlei, basquete, faz tudo. E tem 1 horinha de jiu-jitsu por dia. Olha que legal. Seria entendeu? ótimo. Mas tem gente no governo do estado do Rio de Janeiro, com atletas renomados aí, antigos, que estão mexendo atrás disso para implantar isso. Acho que no Rio de Janeiro está mais adiantado, pode ser que dê certo, e aí vai espalhar para todos os estados, né? Se for federal, se for uma coisa que o governo federal apoiar, acho que vai dar certo. E como o jiu-jitsu é para família, a gente convida vocês a virem pelo menos fazer uma aula. Vai ter o contato aí do mestre, vocês podem chamá-lo, vai ter o canal dele no Instagram, vai ter o WhatsApp, e-mail, podem entrar em contato e também, se quiserem, podem falar comigo. Uma aula não, uma semana. Porque se fizer uma aula, vai ficar com gostinho de quero mais, aí fica aquela pergunta, mas e se? Mas e se eu fizer isso? É na próxima aula. É na próxima aula. É na próxima aula e ele não para nunca mais, e quando você vê, você está 10 anos treinando. Os.